Há quase 5.000 anos a gente ouve a mesma história sobre a Grande Pirâmide de Gizé, que o faraó Khufu, ou Quéops, a construiu para ser seu túmulo grandioso. Mas e se essa história não for só incompleta? E se for, na verdade, parte de um acobertamento que dura milênios? A verdade, olha, pode estar gravada na pedra, só esperando para ser decifrada. A história oficial é clara, é o túmulo de um rei. Mas sabe, existe uma avalanche de mistérios que desafia essa certeza. E não é pouco não, tá? Desafia simplesmente tudo que a gente acha que sabe sobre os túmulos dos faraós. Então fica a pergunta, se não era um túmulo, para que servia essa construção monumental? Bom, vamos começar pelo básico, pela história que todo mundo conhece, né? A de que o faraó Khufu construiu essa maravilha por volta de 2550 a.C. Só que quando a gente olha mais de perto, essa narrativa começa a ruir. E o interessante é que ela desmorona tanto pelo peso das evidências quanto pela falta delas. O problema todo começa com o silêncio. Pensa bem, os antigos egípcios documentavam absolutamente tudo, de colheitas a batalhas, tudo mesmo. Mas, para a maior estrutura que eles já construíram na vida, não existe um único hieróglifo da época do Khufu dizendo "fui eu que fiz". E o mais chocante de tudo, as câmaras estavam vazias. Nada de tesouros, nada de sarcófago real e o principal, né? Nada da múmia. E quando a gente compara com um túmulo de faraó, um túmulo típico, nossa, a diferença é gritante. Os túmulos reais são verdadeiras câmaras do tempo, cheios de inscrições, de artefatos valiosíssimos e, claro, da múmia do faraó. A Grande Pirâmide não tem nada disso. Em todos os pontos que realmente importam, ela foge completamente do padrão. Vira uma anomalia, sabe? Uma que a egiptologia tradicional, olha, sofre para explicar. Ok, vamos deixar o porquê de lado um pouquinho e focar no como. E é aqui que o mistério fica ainda mais embaraçoso. A própria construção da pirâmide parece sussurrar sobre uma tecnologia que sinceramente está muito, mas muito além das ferramentas de cobre e daquelas rampas de areia que a gente vê nos livros. Pensa só nisto aqui. A pirâmide está alinhada com o norte verdadeiro com uma precisão de 0,05 de grau. Isso é um nível de exatidão que engenheiros de hoje, com GPS, laser, satélite e tudo mais, teriam uma dificuldade enorme para conseguir. A pergunta é, como uma civilização da Idade do Bronze fez isso? E não é só precisão não, é a força bruta. Lá dentro da Câmara do Rei tem blocos de granito que pesam até 80 toneladas cada um. E esses blocos vieram de uma pedreira que fica a 800 quilômetros de distância. Imagina só o desafio logístico de tirar, transportar e levantar esses gigantes. É simplesmente colossal. Tem um engenheiro, o Christopher Dunn, que dedicou a carreira dele a analisar essas pedras. E o que ele encontrou? Ele descreve como marcas de ferramentas de usinagem avançada. São cortes perfeitamente lisos, furos que parecem ter sido feitos por brocas de alta velocidade e o mais incrível, quando tentaram replicar isso com as ferramentas de cobre da época, as ferramentas simplesmente se desfizeram. A pedra, por si só, conta uma história de uma tecnologia que simplesmente não deveria existir. E agora um quebra-cabeça que parece simples, mas é profundo. Para trabalhar naqueles túneis e câmaras escuras, os trabalhadores precisavam de luz, certo? A resposta óbvia seria tochas. Mas aí vem o problema. Não existe um único pungo de fuligem, nenhuma marca de queimado em lugar nenhum dentro da pirâmide. Então, como é que eles enxergavam lá dentro? Para achar mais pistas, a gente precisa sair um pouco da pirâmide e olhar para o lado, para a vizinha silenciosa dela, a Grande Esfinge, porque, acredite, a geologia desse monumento pode simplesmente reescrever toda a linha do tempo que nos contaram. O ponto central aqui é a erosão hídrica, ou seja, erosão causada por água. Geólogos encontraram padrões de desgaste na esfinge e na rocha ao redor dela, que foram, sem dúvida nenhuma, causados por chuvas muito fortes e por muito tempo. São aquelas marcas verticais, sabe? Sulcos profundos, que são totalmente diferentes do desgaste suave e horizontal que o vento e a areia do deserto deixam. E é aí que a coisa cria um paradoxo no tempo, porque o deserto do Saara não vê esse tipo de chuva pesada há mais de 12.000 anos. Isso foi lá no final da última era do gelo. Ou seja, isso joga a idade da esfinge para muito, mas muito antes da época dos faraós. E o mais fascinante de tudo é que os céus parecem confirmar o que as pedras estão dizendo. Existe a teoria da correlação de Órion, que mostra que o posicionamento das 3 pirâmides de Gizé é o mapa perfeito das 3 estrelas do cinturão de Órion. Só que esse alinhamento ele só é perfeito em uma única data.
por volta de 10.500 a.C. Exatamente a mesma janela de tempo que a erosão pela chuva aponta. Coincidência? Agora vamos dar um salto no tempo, para a nossa era. Com a tecnologia que a gente tem hoje, estamos começando a descobrir segredos dentro da pirâmide. O problema é que cada nova descoberta parece esbarrar uma resistência oficial bem surpreendente. E no centro dessa polêmica toda está a questão do acesso. Por décadas, a egiptologia oficial, muitas vezes representada pela sua figura mais famosa, o Dr. Zahi Hawass, manteve um controle bem firme sobre o que podia ou não ser pesquisado em Gizé. Os críticos dizem que esse controle todo acabou, muitas vezes, servindo para abafar descobertas que não batiam com a história oficial. E parece que existe um padrão bem claro nisso. Em 93, um robô descobre uma porta selada, e a investigação é parada na hora. Em 2017, cientistas usam uma tecnologia super avançada para detectar um vazio gigantesco escondido e os pedidos para explorar o local são negados. A pergunta é, por que impedir a busca por conhecimento? E aí fica a pergunta no ar: o que estão protegendo afinal? É o patrimônio histórico de uma civilização antiga ou é a frágil história que a gente construiu sobre ela? Então, como é que a gente conecta todos esses pontos? A engenharia que parece impossível, a linha do tempo que não bate, a resistência a investigar? Bom, existe uma teoria bem radical que tenta amarrar tudo isso, propondo reescrever completamente a pré-história da humanidade. É a teoria da civilização perdida, que ficou famosa com pesquisadores como Graham Hancock. A ideia é a seguinte: teria existido uma civilização global super avançada na pré-história, que foi praticamente varrida do mapa por um cataclismo global. Algo que bate com aquele derretimento de gelo gigantesco no final da última era glacial. E quem defende essa ideia aponta para evidências como Göbekli Tepe, um templo super complexo de 12 mil anos lá na Turquia. Eles dizem que isso explicaria por que a civilização egípcia parece ter surgido do nada, já super sofisticada, sem aquela fase de desenvolvimento lento que a gente vê em outras culturas. É como se eles tivessem recebido um manual de instruções, sabe? Com todo o conhecimento avançado já desde o comecinho. A implicação disso, se for verdade, é gigantesca. Nessa visão, a Grande Pirâmide não é uma criação do Egito dos faraós, mas sim um legado, uma herança de uma cultura muito mais antiga, uma cultura esquecida e cujo propósito original a gente talvez nem entenda ainda. Então, no fim, a gente fica com duas histórias, lado a lado. De um lado, a visão oficial, um túmulo construído por egípcios com ferramentas primitivas. Do outro, a visão alternativa, um legado herdado, construído com tecnologia avançada por uma civilização que se perdeu no tempo. A conclusão que a gente chega é que a história da pirâmide está muito longe de ser um caso encerrado. A geologia, a engenharia, a astronomia, todas elas estão contando uma história bem diferente daquela que está nos livros. E isso joga uma sombra de dúvida enorme sobre a narrativa oficial que sempre nos contaram. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma pergunta para o futuro. Será que aquelas portas seladas e aquelas câmaras secretas um dia vão ser abertas, revelando finalmente os segredos da Grande Pirâmide? Ou será que elas vão continuar lá, trancadas, esperando por uma nova geração que tenha coragem de buscar a verdade? Não importa quão fundo ela esteja enterrada.